Gente, eu tenho algo rápido e importante. Rápido. Onde que está meu celular? Vê se não é aquele dali que está ali. Isso, só para eu me ligar com o horário. Obrigado, tá, gente? Obrigado. Tenho algo importante para falar para vocês. Eu quero falar hoje sobre algo definitivo que podia mudar, que pode mudar. Ajeita aí, por favor. Ok, por causa da câmera, né? Algo em definitivo que pode mudar a história, a nossa história. Eu creio que pode mudar a nossa história nesses últimos dias do ano, para que a gente comece com uma decisão. Dizem que, como a CBN falou, em 20 minutos tudo pode mudar. Agora mudaram, né? Eu acho que é 20 segundos. Depois que o Boechat faleceu, 20 segundos, eu vou falar para vocês em 40 minutos, que é o tempo que vai ser a mensagem aqui no nome de Jesus, 35 minutos. Tudo pode mudar, mas isso só depende de algumas ações, de algumas atitudes. O texto que eu quero falar para vocês, na verdade, o tema que eu quero falar é 2022, viva algo surpreendente de Deus, viva o surpreendente de Deus. Eu queria mostrar para vocês, através da vida e o chamado de Gideão, que foi um juiz em Israel, como isso pôde mudar de acordo com algumas escolhas, de acordo com algumas ações que Gideão fez. Juízes, capítulo 6, versos de 1 a 17. Juízes 6, de 1 a 17. E eu vou ler assim. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian. Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, nem cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, mas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só. E Gideão prosseguiu: se de fato vas contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Vamos parar aqui, vamos tentar entender o que acontece nessa fase em específico do ciclo dos juízes. O ciclo de juízes era marcado depois que Israel chegou do cativeiro egípcio, começa um ciclo ao povo judeu que a gente chama de juízes. Esse é um ciclo em que Deus levantou alguns juízes para proteger o povo contra os inimigos, que eram inimigos regionais, e, além disso, ele julgava a ação do povo nas portas de cada cidade.
eram juízes, até o período de reinado que veio logo depois do período de juízes. Mas existia um ciclo vicioso de juízes que era o seguinte: Israel desobedecia ao Senhor, começava a idolatrar, começava a adorar falsos deuses. Aí o declínio de Israel vinha. Com o declínio de Israel, Israel clamava por um libertador, por alguém que poderia dar sentido àquilo tudo, por alguém que tirava eles daquele buraco. E o que acontecia é que Deus levantava um juiz, esse juiz sendo aprumado com o que Deus quer, colocava Israel de novo nos trilhos, e depois que colocasse Israel nos trilhos, Israel começava a respirar melhor. Daqui a pouco eles iam acostumando com a prosperidade, e eles começavam depois a desacostumar com a busca do Senhor, e aí começava o ciclo de declínio de novo. Era assim, Deus levantava um juiz, daí depois o povo aprumava, voltava para o Senhor, tirava os ídolos do convívio, e aí depois eles começavam a pisar na bola de novo, e aí descer e tal e tudo mais. E esse ciclo era um ciclo vicioso. Pois bem, aqui a gente está em um desses ciclos. Nós estamos aqui no quinto juiz. O quinto juiz é Gideão. Gideão, o povo de Israel se afastou, e aqui eles começavam a sofrer com quem? Aqui, no caso, o agente de juízo de Deus eram os midianitas. Os midianitas invadiram Israel e eles faziam algo muito perverso. Gideão se levantou. Quando Gideão se levanta para legislar sobre o povo e para trazer o povo para Israel, os midianitas estavam avançando, e os midianitas eles faziam algo ruim demais, porque eles roubavam o povo. Além de roubar gado, roubar plantação, o que eles não conseguiam roubar, eles metiam fogo. Ou seja, eles, além de tirar as riquezas de Israel, a segunda coisa que eles faziam, o que eles não podiam tirar, eles ainda acabavam com o potencial de Israel se reerguer, porque eles metiam fogo em tudo. Olha que coisa horrível que acontecia. Aí um anjo aparece a Gideão e fala assim: você vai ser o próximo líder. Gideão, ele se levanta, um cara que era desacreditado em si, e as pessoas desacreditadas, o texto que a gente leu falou sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Aí Gideão pede um sinal a Deus. Deus dá esse sinal para Gideão, pediu diversas formas esse sinal, e Deus assim fez. E Gideão, ele consegue chamar 32 mil homens para lutar contra o exército de midianitas. O exército de midianitas tinha mais ou menos 132 mil soldados. Deus falou 32 mil homens, quando Gideão levantou, falou: isso é muito. Faz isso. Fez uma raspa, ficou só 10 mil. Deus falou: ainda é muito. Daí ele falou assim: então como é que vai ser, Senhor? E ele fez mais um processo. E depois que ele fez esse processo, ficaram 300, pensa comigo, 300 homens para lutar. Obrigado, querida, obrigado. 300 homens para lutar contra 132 mil homens. É só fruto de um milagre. O que acontece? Esse milagre acontece, e é nesse contexto que a vitória do Senhor chega. Gideão fez algo surpreendente, que vai para fora da caixa, totalmente para fora da caixa. Ele tinha 32 mil homens, e no final das contas ele só ficou com 300, porque Deus assim falou, e fora da caixa ele recebeu a vitória do Senhor. E hoje Deus está falando para a gente aqui: eu quero fazer em você algo surpreendente. É o que vai para além de você. É essa a expectativa que Gideão tinha, que Gideão experimentou no Senhor, e isso se repassa para nós de forma poderosa. Isso é para todo mundo? A pergunta é sim, mas só conquista quem toma a atitude certa, como o Gideão tomou. E como que isso aconteceu? Primeira coisa que eu quero falar: para a gente viver algo surpreendente em Deus, em 2022, nós precisamos, que o texto nos fala, renovar nossos costumes que afrontam a Deus. Vejam, tem coisa que a gente precisa mudar ainda esse ano, gente. Não tem como passar. Veja o versículo 7, fala muito bem sobre isso. Ele diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão, e eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, olha aqui, eu friso isso agora: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas olha o que aconteceu: mas vocês não me deram ouvidos.
O povo chegou para Deus e falou assim, nós estamos sofrendo, Deus. Nós estamos sofrendo. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não, você está adorando os deuses amorreus. Não adoro, eu já tinha falado para vocês, mas vocês não me deram ouvido. A verdade é que vocês, infelizmente, são consequências dos atos que vocês tomaram. Consequências das atitudes, das escolhas que vocês fizeram, consciente ou inconsciente mesmo. E da mesma forma nós fazemos hoje, essa é a verdade. Deus continua falando, não façam certas coisas, a gente continua insistindo em fazer. A gente sabe que aquilo não está certo. Deus continua falando, não se envolva com tal pessoa. E a gente continua a se envolver. E a gente acha que é só um momento, que é só casualidade, que daqui a pouco vai passar. Deus continua falando, não faça certas alianças. E a gente acha que as alianças são boas, na verdade, afinal de contas. Isso aqui que aconteceu foi algo pontual, mas isso aqui parece traição. Eu aprendi um negócio, a primeira traição sempre é menor, gente. Sempre é menor. Você já identificou? Você já viu que essa aliança, mas pô, tem uma possibilidade de eu ganhar um grande dinheiro, um bom dinheiro. Meu querido, meu pai sempre me falou um negócio, ele falou, filho, o negócio da China que quebra a gente. É o negócio da China que quebra. Mas, caramba, oportunidade, tipo aquele da escolinha do professor Raimundo. Raimundão, tem um negócio muito bom pra você. Tem din-din. Tem din-din, tem, mas tem que você tem que fazer. Você tem que subir por aqui, tem um jacaré lá embaixo, daqui a pouco tem um bandido no Chicamanó. Tem din-din. Meu querido. Vocês lembram disso? Você lembra disso? E, gente, isso aí é a tipologia caricaturática daquilo que nos aparece a todo momento. E a gente cai que nem um patinho. E coisa que é óbvia, é claro, mas meu Deus, e ganha a gente pela ganância, ganha a gente pela escolha errada, ganha a gente pela avareza. Meu querido, tem coisa caindo esse ano, a gente tem que escolher fechar as portas. A verdade é que você sabe o que é. O que que é? O que que é? Você sabe qual é a sua área da vida que afronta Deus. Como que você trata seu marido? Como que você trata a sua esposa? Como que você trata seu filho? Não, pastor, eu trato meu filho muito bem, afinal de contas, a Bíblia manda para a gente usar a vara. Eu faço isso super bem. Estou dizendo que não tem que ter repreensão, estou dizendo isso. Mas tem gente que usa de articulação fundamentalista para literalmente destruir a sua família. Afinal de contas, eu sou o cabeça. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. E se toda a nossa igreja fosse só você e a sua atitude com Deus? E se cada um que estivesse aqui hoje fosse você em outro corpo? A nossa igreja estaria indo em direção a Cristo, voando, ou estaria indo em direção à perdição, ao diabo? É a pergunta que eu faço para você. Se essa igreja dependesse de você, ela estaria em qual patamar? Qual é a sua área vulnerável? Talvez a sua área vulnerável seja os seus olhos. Afinal de contas, eu estou na internet, mas a tentação, a carne é fraca, pastor. E aparece aquela mulherona pelada na minha frente, não tem como, eu tenho que checar. Afinal de contas, eu sou homem. Tem que mostrar a minha virilidade. E eu falo isso, talvez o teu problema seja a pornografia. Muitas vezes nós falamos isso para homens, mas eu vou falar um negócio para você. A pornografia tem pegado o universo feminino. Meu querido, você não está percebendo, você está indo por um abismo, você está indo por um buraco. Talvez o seu ponto fraco seja mentira. Afinal de contas, é muito melhor contar uma história mais empavonada. É muito melhor tirar proveito. Daí o cara tem até justificativa teológica. Você não lembra o que aconteceu com Raabe? Raabe mentiu para esconder os 2 espíritos e por causa disso entrou na genealogia de Jesus. Para de enganar. Você está enganando quem, rapaz? Talvez o seu caso seja rebeldia. Sabe o que é rebeldia? Pergunta, você consegue liderar? Você consegue ser leal à sua liderança? É muito ruim eu falar sobre isso, porque afinal de contas eu estou numa posição de liderança, mas eu também devo prestação de contas a pessoas. E eu entendo muito bem um negócio que só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Você sabe que você é,
Se você não consegue, você é um feiticeiro, porque rebeldia é sinônimo de feitiçaria. Afinal de contas, talvez eu sou inteligente, eu sou empreendedor, eu sou vencedor. É difícil, como é que eu vou prestar minha orelha, me submeter? Meu querido, submetei-vos uns aos outros. É isso que a Bíblia fala, em amor. Você consegue entender que por diversas vezes ceder a melhor condição? O que a gente é, na verdade, são babéis. Babéis são cultos de adoração aos nossos egos, que fazem a gente erigir templos, erigir torres para chegarmos a Deus, mas no final das contas só alimenta a gente, e o que a gente tem depois é dissensão, língua totalmente diferente, um não consegue se comunicar com o outro. A Bíblia fala uma coisa que o mundo vai conhecer, porque a gente sabe andar junto, é gente que lava o pé um do outro. João capítulo 17 fala sobre isso. Ele fala, o mundo conheceria, na oração sacerdotal de Jesus, o mundo conheceria o Senhor, porque eu consigo ceder, eu consigo andar em unidade. Você consegue, sabe? Deixa eu falar um negócio pra você, o seu pecado tem vitória sim, mas você tem que se apegar a uma coisa, ao Senhor. Você tem que se apegar mais do que isso, a Bíblia. Sabe, tem um jeito de você vencer esse negócio, é se apegar à palavra do Senhor, como nunca se apegou. Sabe, se eu leio pouco a Bíblia, eu não consigo resistir. É verdade, eu tenho pouca resistência. Mas se eu leio muito a Bíblia, eu tenho muita. Isso acontece comigo, não acontece com você não? Comigo acontece demais. Se eu estou ali, cara, mas assim, firme com Deus, tentando buscar, tentando orar, tentando estar com o Senhor, pô, legal pra caramba, eu consigo, porque eu me alimento existe algo dentro, sabe? Por diversas vezes o fora, o exterior, não faz sentido. Porque a Bíblia fala, a gente vai passar por morte, a gente vai passar por guerra, a gente vai passar por problema. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Perceba que é algo que passa dentro da gente, que faz totalmente diferente. É de dentro pra fora. Problema todo mundo vai ter, mas como ressignificar e passar por isso, existe algo de dentro que muda o fora. Outro dia, há muito tempo atrás, eu fui num oftalmologista. Cheguei no oftalmologista e o cara, eu falei, não preciso de óculos, coisa nenhuma. Tu enxergo muito bem, tudo certo, ó, que bacana, tudo legal. Daqui a pouco o cara me botou numa máquina lá e falou, você lê aquilo ali? Com dificuldade, eu falei, mas ninguém lê isso. Ninguém lê isso. Daqui a pouco ele foi mexendo lá, pá. Daqui a pouco, puf, ele botou uma lá que eu não sei qual é. Meu irmão, parecia outro mundo. Eu falei, caramba, não é possível. Eu tô lendo. Ele falou, pô, bem, você tem não sei o que lá. Eu falei, caramba, eu tenho que usar óculos agora. Meu Deus do céu. Daí eu falei assim pra ele, mas eu posso ir levando 100? Ele falou, não, pode ir levando 100. A hora que você precisar, você coloca o óculos. Eu tô vendo que o braço já tá ficando curto, sabe? Que daqui a pouco eu vou ter que usar óculos, não tem jeito. Mas uma coisa eu percebi, perceba? O mundo não mudou, o que mudou foi a lente. Vocês perceberam isso? Por diversas vezes, a forma como a gente organiza dentro, no Senhor, através de leitura da Bíblia, de oração, de busca, de estar em intimidade com Ele, é isso que ressignifica o que está fora. Vem cá, você está enxergando a vida de forma embaçada? O Senhor te chama hoje, está na hora de ir no oftalmologista. E esse oftalmologista se chama Jesus Cristo Senhor, que tem um encontro com a gente através de um relacionamento pessoal com Ele. Meu querido, talvez você venha num culto e vai de culto em culto e não tem lido a Bíblia e não tem buscado ao Senhor, e daí sabe o que acontece? Você vem aqui literalmente usar Deus como uma droga. O nome disso na teologia se chama hedonismo. Hedonismo é o culto às sensações. A gente vem aqui e a gente vem é gostoso, e a gente tem que sentir, porque é pleno, é completo. A gente sente, o louvor vem, as lágrimas rolam, tudo acontece, é muito gostoso, mas tem gente que vive de sensação em sensação. Deixa eu falar um negócio pra você. Você injeta um Deus com letra minúscula na sua veia e usa como droga. Esse Deus que você se recarrega como droga é ídolo pro Deus Todo-Poderoso, aquele que pede relacionamento com Ele. Quantos de nós estamos aqui hoje, ainda com manias, com penduricalhos, com ajustes, com nossos jeitinhos, para tentar conseguir conectar, e o Senhor nos chama hoje para viver um relacionamento com Ele.
Manias que têm que ser deixadas para trás ainda esse ano, para vivermos algo extraordinário com Ele. Você não pode entrar em 2022 com as mesmas manias, dos jeitos e hábitos que têm afastado você do reino de Deus, não. E a segunda coisa importante para a gente entender esse texto é que para a gente viver em vitória, a gente tem que começar com o que a gente tem. Olha aqui que Gideão ensina para a gente, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisraelita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para escondê-los dos midianitas. Espera aí, malhar trigo em tanque de prensar uva não faz sentido. O trigo se malha em eira. E eira é um lugar bem maior do que um tanque de prensar uva. O tanque de prensar uva é um lugar pequeno só para colocar as uvas e amassar. Mas o texto fala que ele estava lá porque ele estava se escondendo dos midianitas, sabe? As condições não eram favoráveis, mas o que ele estava fazendo? Ele estava dando o jeito dele. Afinal de contas, ele precisava levar o seu pão para casa. As condições não eram favoráveis, mas Gideão tem que fazer seu pão de cada dia. Então, ele vai à luta com o que ele pode e como ele pode. Sabe por que nós, muitas vezes, não avançamos? Porque nós ainda estamos com a mania de olhar o que os outros conseguiram e o que os outros tiveram de apoio e não olhamos para a gente. E achamos que as condições têm que estar ideal para a gente começar a fazer, para a gente produzir. Não. Não pense que aquele que você admira sempre foi daquele jeito. Não foi mesmo. Nada disso, na verdade, ele se envolveu numa missão, ele começou com o que tinha, e ele foi determinado, e alguém ajudou ele no caminho, e ele começou com o que ele tinha, e ele foi construindo o seu caminho. Quando você aprende a lidar com a sua realidade vai avançando e você chega no ponto ideal. A verdade o princípio não parta do ideal, parta da realidade. Sabe a casa? Que seu marido, a casa está descascada com a tinta e tá ali ruim. Lá em casa a gente tá assim, né? Mas tá esperando a igreja sair de lá, meu Deus do céu. A verdade é assim, gente, olha só. Não, eu tenho que contratar um pintor, porque afinal de contas não vai ficar... Gente, as tintas que fizeram hoje, gente, tu compra tinta, você pinta assim, no final fica bom. Pô, custa passar uma tintinha ali, meu irmão. Não, vamos esperar, vamos capitalizar, compra um negócio de tinta e vai passar tinta na parede, pô. Parta da realidade. Comece de alguma forma. Gente, semana passada a gente fez um negócio doido aqui. Foi um musical. Doido. A gente tinha que entregar o cinema 15 minutos antes do tempo, por causa do filme do Homem-Aranha. A gente não tem lugar para ensaiar. Os meninos viraram à noite. A gente conseguiu um lugar para ensaiar. Depois lá na Igreja Batista Tauá. Começamos a fazer. Chegamos aqui, alugamos as coisas, botamos para cá. Ficamos sem dormir, não fizemos passada. Gente, a gente saiu daqui, faltava 2 minutos para começar o filme do Homem-Aranha. A gente fechou, sabe o que a gente fez? Acabou aqui, a gente botou tudo ali para fora. E depois fomos desmontando ali fora as coisas. Uma loucura! A gente olha aí, eu encontrei com o Renan, que é o líder da técnica, e falei, negão, a gente é doido, né, cara? Ele falou, nós somos doidos. Não dá pra fazer isso não, cara. Isso falei, mas é o que a gente tem. Ele falou, é o que a gente tem, vamos embora. Vamos partir para dentro. Não é mais fácil falar assim, não, ano que vem nós vamos estar na nossa igreja. Vai ser coisa mais... Meu querido, para de botar na conta da pandemia, da obra, que é o que a gente está fazendo hoje. Hoje nós fazemos assim, a pandemia atrapalhou. Deixa eu falar um negócio pra você. Se a sua célula sofreu problema na pandemia, meu querido, eu falo o nome de Jesus. Você vai fazer um monte de purê de batata esse ano. Você vai chamar teus amigos e vai reativar o que Deus tem colocado em ministério na tua vida, meu querido. Não coloque na conta de terceiro da pandemia. Isso é muito fácil. Na minha vida isso aconteceu. Eu já estava num momento que ficou gostoso. Eu lembro na pandemia, fazia o culto de casa. No final, quando acabava, comprava aquele frango da padaria. Você não compra, não? Eu vou sair daqui hoje, tem frango, né, mãe? Frango na padaria. Pô, cara, eu sempre sou o último a sair da igreja, faço não sei o que, almoçar. Todo domingo almoço 3 horas da tarde. Tava até gostoso, meio-dia já acabava, comprava o frangão da padaria, tudo certo. Daí eu falei, caramba, se eu tô assim, imagina a igreja. Você assistia de cueca o culto. Ai. Se eu tivesse pegando muito pesado, você mudava de canal. Gente, olha só, a gente tem tudo para botar a culpa em alguma coisa, para terceirizar, mas a gente tem que começar com a nossa realidade. Faça que nem Abraão, vai para a terra onde te mandar, eu vou. E no meio do caminho ele encontrou Ló, ele encontrou um monte de amigos e ele foi construindo até a ponto de sermos pai de grande nação. Abraão.
Parta da sua realidade. Comece com o que você tem. Terceira coisa, se veja como Deus te vê. Se veja como Deus te vê. Versículo 12 fala assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: poderoso guerreiro? Olha a percepção de Gideão. Poderoso guerreiro? Ele deve estar maluco, é possível, ele bebeu. Ele bebeu, e aí ele tenta replicar com o anjo, ele tenta dar um contra-argumento. Ele fala assim: ah, Senhor, versículo 13, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, olha como é que ele fala, se o Senhor está com quem? Conosco. Ele generalizou. Mas o anjo falou com ele. Se o Senhor está comigo, não é comigo, é conosco. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Se o Senhor está conosco, ou seja, Gideão estava pensando assim: não pode ser de mim que esse cara está falando. E ele continua no versículo 15. Deixa eu falar um negócio para você, anjo. Ô anjo, não sei se você é anjo do Senhor não, porque dá uma olhada aqui. Eu sou Gideão. Como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Manassés já não é lá uma tribo muito grande. Eu sou o menos importante, a minha família é menos importante. E eu sou o menor dentro dessa família. Eu sou um nada. Veja a percepção de Gideão sobre ele. É sobre essa perspectiva que eu quero falar. Gideão, lendo Gideão. Esse é o maior problema, por diversas vezes. Everton lendo Everton. Flávia lendo Flávia. Wagner lendo Wagner. Isso, geralmente, essa é a nossa maior limitação. Nossa maior limitação. Perceba, a identidade dele é limitante para ele próprio. Quando na base começa uma limitação, aí tem um problema. A identidade dele rouba dele como Deus o vê. Ah, mas eu já não tive tantos casamentos. Ah, mas eu já tive... Meu querido, não importa como você se vê. Você não é o que você se vê. Você não é o que a sociedade olha para você e diz que você é. Você não é o que a sua capacidade intelectual diz que você é. Você não é o que as suas emoções, de forma enevoada, te define. Porque por diversas vezes eu me olho no espelho e me acho bonito. Diversas vezes eu me olho no espelho e me acho horrível. Já acontece com você? Comigo acontece. A maioria das vezes eu me acho bonito. Brincadeira. Brincadeira. A verdade é que muitas vezes as nossas emoções dizem quem somos, mas nós não somos os resultados das nossas emoções, nós não somos os resultados da nossa história, nós não somos os resultados das nossas escolhas, muito pelo contrário. Sua identidade se constrói sob a perspectiva de como Deus te vê. E como Deus te vê? Tudo começa como Ele te vê. E a pergunta que eu te faço é: quem é você em Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Veja, vou contar uma história sobre o primo de Jesus, João Batista. João Batista era um cara muito determinado, que sabia exatamente quem ele era e como Deus via ele. João batizou seu primo Jesus. Ou seja, o batismo era mais do que uma aceitação a Deus naquela época. Era uma conversão àquele discipulador, aquele mestre. Quando Jesus se batizou em João, Jesus estava falando: eu vou seguir você, João. Daí chegou um X9 de pastor, porque em tudo quanto é lugar tem X9 de pastor, né? Chegou o X9, o pastor falou assim: ah, é? Mestre, tu não percebeu que a nossa igreja está esvaziando, não? Daí João Batista olhou e falou: verdade, está esvaziando. Sabe por quê? Sabe aquele que tu batizou, que tu preparou para o seminário? Aquele tal... Estava aqui, que você... Cara, começou agora o ministério. Joga nada, quer massagem. Já chegou, já sentou na janela. É esse aí. Quem? Jesus. Sabe o que aconteceu? Olha para o outro lado do Jordão. João olhou e estava Jesus lá, batizando e levando um monte de gente da igreja do pastor João. E sabe o que João falou? Meu querido, você não entendeu nada. O amigo do noivo se alegra em levar a noiva para o noivo. Sabe de uma coisa? O que importa é que ele cresça e eu diminua. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sabe o que é? João entendia quem ele era no Senhor. João falou: é para perder, eu perco. Não tem problema, desde que eu esteja no centro da vontade do Senhor. E é o Senhor quem faz. É Ele que direciona. É Ele que conduz. É isso. Quem te define? Aonde a sua identidade é forjada? A pergunta que eu te falo é: como Deus te vê? Deixa eu te falar. Deus te vê como aquele em que Ele dirigiu a palavra dizendo assim: olha, eu estou indo para o Pai, mas deixa eu falar um negócio para você.
Em meu nome vocês farão obras maiores que a minha. Em meu nome vocês pisarão em serpente e não morrerão. Ficarão doentes, mas serão curados. Em meu nome tudo isso será feito. Endemoniados serão libertos. Enfermos serão curados. Vocês farão obras maiores. Não se limite. Não se limite. O Senhor te vê diferente. E eu sonho demais, porque ano que vem vai ser o ano da nossa igreja. Ano que vem vai ser o ano em que tudo vai acontecer, gente. Ano que vem, deixa eu falar um negócio pra você. Se você tá aqui hoje e tá descredibilizado do que Deus tem pra tua vida, eu profetizo sobre a tua vida que ano que vem vai ser o ano mais frutífero ministerial da tua vida. Mais frutífero. Deus vai levantar pastores aqui, Deus vai levantar discipuladores aqui, líderes aqui, centenas de pessoas vão aceitar a Jesus ano que vem, centenas vão ser batizadas. Eu acredito muito, isso começa com quem? Com Gideão. Ai, eu sou o menor da minha tribo, o menor da minha família, não tem problema. O Senhor hoje fala pra você, se levanta, você é guerreiro forte, tem coisa pra você. Sonhe, 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 sonhe. Eu já falei para os líderes de rei da igreja, não aceito sonhar menor que eu. Não aceito. Eu estou aqui para servir esse povo. Ah, meu irmão, vocês vão ter que sonhar. Outro dia eu cheguei no discipulado para mim e falei, qual é teu sonho, cara? Qual é teu sonho? Ah, eu nunca tive um sonho assim, eu sempre tive... Não, eu quero que você sonhe para além de mim, para além da igreja. Sonha, sonha. É isso. Sonha. Tudo começa com sonho. Tudo começa com sonho. E por último, dependa de Deus para realizar. Meu Deus, horário. Dependa de Deus para realizar, mas honre a Deus com a realização. Olha o que o texto fala aqui, ó. Capítulo 7. Se você ler, Gideão consegue angariar 32 mil soldados para lutar contra os midianitas. Proporção, 135 mil midianitas, 32 mil soldados, proporção 4-1, vai. Daí Deus falou, não, tá muito. Mandou embora por um processo seletivo de Deus, ficou 10. 10 agora já são 13,5-1, a proporção. Tá mais difícil. Daí Gideão falou assim, Deus, ainda dá para fazer frente, mas já tá difícil, já tô dependendo. Deus falou assim, não, tem muita gente. Faz o seguinte, pede pro povo beber água. Se eles beberem lambendo, tipo cachorrinho assim, você separa os caras que bebem dessa forma, porque eles estão com vontade, olham com sangue nos olhos. É isso aí. Chuta quando ficar 300 para ganhar de 132. Gente, não tinha bomba nuclear na época não, era no braço. Não dava. A verdade é essa, não dava. Aí, sabe o que aconteceu? Eles ganharam. Sabe por quê que Deus fez isso com eles? Sabe por quê? Para que Gideão entenda. É Deus quem faz. É Deus quem faz, sabe? Se Israel oferecesse com 32 mil, eles falariam assim, a gente arrebenta, pô. Olha aí, nós somos bons de briga pra caramba, deixa com a gente. Nós somos demais, mas com 300... impossível. Só pode ser Deus. Aí eles ganharam a batalha. Sabe o que aconteceu depois que eles ganharam a batalha? Eles foram até Gideão e falaram assim, Gideão, por favor, lidere sobre nós. Bota os seus filhos para liderar sobre a gente. Seus netos para liderar sobre a gente. A gente precisa, lidera sobre a gente. Olha o que Gideão respondeu. Lá no versículo 23 do capítulo 8, ele falou assim, não reinarei sobre vocês. Respondeu Gideão, nem meu filho vai reinar sobre vocês. Sabe quem vai reinar? Ele responde, o Senhor reinará sobre vocês. Gideão respondeu e dependeu de Deus para realizar. E depois que ele dependeu de Deus, ele honrou a Deus com a realização. Vou falar que nós estamos tendo a nossa peneira natural aqui. Eu termino assim a minha palavra. Nós estamos tendo a nossa peneira natural. A verdade é que o pessoal que está visitando a igreja talvez não conheça a história, mas nós estamos construindo uma igreja. E a gente tinha 2 imóveis. E no meio desses 2 imóveis, a gente pegou e alugou os 2 imóveis, porque a obra ficaria muito mais barata. Estava na nossa mão a obra. A verdade é que a gente estava com 32 mil soldados. Eu olhava as contas da igreja, eu já falei para vocês sobre isso. Eu olhava as contas da igreja e falava assim, isso a gente tira com o pé nas costas. Eu aprendi um negócio. No reino de Deus é tipo Fluminense, é sempre com emoção.
Até poupei o Flamengo dessa, que esse ano, meu irmão, teve só emoção, porque alegria nenhuma, né? Aqui, ó, é só com emoção. E nós perdemos o imóvel. Eu cheguei para a liderança, quando a gente foi fazer isso, a comissão, eu falei assim, olha, nós temos 3 cenários. Um cenário a gente tem condição de fazer ainda pela fé, mas temos condição. O segundo cenário é um cenário que nós não temos condição, mas não vai comportar a igreja do tamanho que ela vai ser. Um terceiro cenário é o cenário que nós vamos ter condição de comportar a igreja, uma igreja para 950 lugares, mas nós não temos condição de fazer. Nós tínhamos 32 mil soldados, 10 mil soldados e 300 soldados. E a minha liderança falou assim, nós vamos para a batalha com 300. E hoje, nós só temos a falar isso para o Senhor. Senhor, nós entendemos que é do Senhor, porque o Senhor tem dado crescimento. Nós dependemos do Senhor, mas como consequência disso, nós damos toda a honra e glória ao nome do Senhor. Sabe vocês que estão aqui? São os 300. Tem mais um pouquinho que veio no cu das 9 também. Gente, olha só, nós temos um grande desafio. Essa semana eu orei muito para o Senhor. Mas eu glorifico a Deus por isso. Sabe por quê? Porque eu sei que aquele que começou a boa obra e nos fez sonhar é fiel e justo para terminá-la. E no final das contas a gente vai falar assim, cara, não tem nada a ver com a gente. É tudo para Ele, para a honra e glória dEle e o nome do Senhor sendo glorificado. E aí, vamos para a guerra ou não vamos? Vamos para a guerra. Nós temos 6 meses para guerrear, gente. E eu vou falar agora pra gente aqui, ó. Você tem honrado a Deus com os teus sonhos? Você tem sonhado o que Deus quer? Vou falar, o que Deus sonha pra gente sempre é critério de fé, gente. Nunca é o que a gente pode conseguir. Eu já aprendi isso. E é sempre na emoção. Por isso que eu falo, já falei, volta a falar, volta pra torcer pro Fluminense que você vai estar alinhado com o que Deus tem pra tua vida. É sempre com emoção. Essa é a verdade. Aí vem a pergunta que eu faço, você está sonhando para que Deus seja o centro? É para a glória de Deus mesmo ou para a sua glória? Cara, não tenta se enganar. Deus odeia quem está fingindo, sabe? Vaidade, Deus odeia, sabe? Ele não tem compromisso com a vaidade, mas ele tem compromisso com a glória dele. Essa é a pergunta. Vem cá. A proposta que eu tenho para a tua vida é coloque Deus como um alvo da sua realização para 2022. Para que todos digam, caramba, cara, como é que aquela igreja ficou pronta? Esses caras com 300 construíram isso tudo. Caramba, como é que aquela família está em pé? Se houve traição, se houve problema, se houve um monte de coisa. Caramba, como é que aquele rapaz conseguiu ser aprovado naquela faculdade se ele nem base tinha? Caramba, como é que aquele negócio sobreviveu à pandemia? Saiba de uma coisa, Deus conta comigo e com você, que honra o nome do Senhor dizendo assim, eu vou para a luta sabendo que quem vai lutar por mim é o Senhor. Pergunta que eu te faço, talvez você está aqui hoje, essa manhã, e Deus te chama para uma vida nova com Ele. E eu quero terminar aqui assim, já estou na hora. Para uma vida nova com Ele. Eu peço só para me ajudar os mamães com as crianças agora. Eu queria falar com você. Se você está aqui hoje e quer uma vida nova com o Senhor, ore no seu coração dizendo assim, ó. Feche o olho, olha no seu coração, repita isso, diga assim, Senhor Jesus, eu tenho vivido uma vida que não te agrada. Eu sou falho, pecador, mas quero ser transformado por Ti, Senhor. Me transforma, muda minha vida, muda minha história. Me dá uma vida nova contigo, Senhor. Cuida de mim.
Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de cabeça baixada, de olho fechado. Você fez essa oração comigo, levante a sua mão onde você estiver. Você orou comigo? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém fez essa oração? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém fez essa oração aqui hoje? Dizendo, eu quero começar uma vida nova com Cristo. Esse é o seu caso? A gente está com horário já. Não deixe passar esse momento. Talvez o seu caso aqui seja, sabe qual? Você já esteve nos caminhos do Senhor, mas hoje se afastou, mas hoje entendeu que o Senhor está te chamando de volta. Todo mundo de olho fechado. Se esse é o seu caso, levante sua mão onde você estiver, dizendo, eu estou voltando, Deus. Eu estou voltando, Deus. Alguém? Aleluia. Aleluia. Amém. Nós vamos terminar com uma oração. Se você levantou a sua mão, levante agora lá no alto. Eu quero orar com você bem no alto. Levante lá no alto. Isso, lá no alto. Isso. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Levante isso lá no alto. Também temos uma família aqui. Isso, uma família aqui. Aqui, ó. Obrigado, Wagner. Se alguém não chegou, que a gente vai orar individualmente com você, continua com a sua mão lá no alto. Ó, temos aqui pessoas. Amém. Eu queria te chamar, você que está aqui hoje, que você apontasse a sua mão em direção a alguma dessas pessoas. Nós vamos terminar profetizando sobre eles vida, mudança, salvação. Senhor Jesus, eles são seus. Senhor Jesus, abençoa a vida desses que agora são teus servos. Falaram, eu quero, Senhor. Cuida deles, Senhor. Que eles sejam transformados pela sua presença. Que toda inviabilidade, que toda carência possa ser preenchida pelo Senhor. E que todo erro, tudo aquilo que transgrediu o alvo do que tu tens como modelo pra gente, agora possa ser lavado pelo sangue de Cristo. E que teu Espírito, Senhor, possa encher esse povo, Senhor. Que o seu Espírito possa, Senhor, encher esse pessoal com a sua presença. E nós te pedimos, Senhor, que nós como igreja, Senhor, possamos, Senhor, abraçar esse povo para que eles possam, Senhor, consolidar-se na sua presença, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, e nós agradecidos estamos. E nós te amamos e te agradecemos, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Eu quero terminar a gente orando. Depois nós vamos cantar. Gente, uma coisa importante, gente. Quinta-feira agora, nós vamos ter o nosso culto. Sexta, perdão. Nós vamos ter o nosso culto da virada. E nós precisamos de inscrição para isso. No nosso aplicativo tem inscrição. Ah, eu não sei como fazer a inscrição. Vem aqui agora no final, no Balcão Conexão, a gente faz pra você. Vamos estar junto, vai ser uma programação linda. De 9h30 da noite até meia-noite. A gente vai celebrar o novo ano que vem com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Gente, vamos sair de forma ordenada, da fileira de baixo para a fileira